Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando e essa é a parte 3 da Bookshelf Tour de 2021. Então, como eu falei na abertura, essa é a terceira e última parte da Bookshelf Tour de 2021. Estou mostrando para vocês todas as minhas estantes, todos os meus livros. Se você perdeu as outras duas partes, não se preocupe, eu vou deixar linkado nos cards e também no box de descrição do vídeo. Eu gostaria de pedir para vocês assistirem pelo menos a apresentação que eu faço lá na primeira parte do vídeo, onde eu explico as minhas estantes, falo um pouquinho no geral sobre a organização que eu faço, a gente bate um papinho sobre o número de livros e como a nossa biblioteca reflete um pouco ou muito da nossa vida no geral. E hoje as estantes que eu vou mostrar para vocês são as que ficam no escritório, não na sala. Aqui no escritório eu tenho 3 estantes, essa branca, essa marrom e uma mais amarelinha que tá atrás da câmera aí. E além disso, eu tenho alguns livros num armário que fica aqui do lado, vou mostrar tudo pra vocês. Teremos bastante literatura nacional, livros de divulgação científica, livros de literatura estrangeira, livros sobre feminismo, poesia, história em quadrinhos, livros infantis e infanto-juvenis. Que mais? Temos ali sociologia, livros sobre educação, então tem muita coisa boa. Você pode olhar sempre aqui na barrinha do vídeo, eu divido por temas, tá bom? Então se você não se interessar muito por algum tema, vê se tem outro que você gosta. Bom pessoal, então vamos lá, essa é uma visão geral do escritório. A parede tá toda manchada, mas é da tinta mesmo. Eu tenho aquela estante ali em cima. Aqui uma cama de hóspedes, um armáriozinho aqui atrás. E aqui na outra parede, 2 estantes, que eu vou mostrar pra vocês. Então tem livros nessas 2 estantes, na estante que tá atrás de mim, que eu mostrei pra vocês, que fica em cima, e no armáriozinho. Vamos começar pelo armáriozinho? Aqui eu tenho coisas de correio, envelopes, plástico bolha e tal, quando eu preciso enviar alguma coisa. Essas 2 caixas que são caixas de papelaria. Então aqui eu guardo minhas reservas de post-its, adesivos, cadernos, que eu ganho muito também. E agora eu retirei as caixas e eu tenho alguns livros voltados para educação, alguns livros didáticos. Então aqui nós temos Ensino de História, Metodologia do Trabalho Científico, Atlas do Brasil, 2 livros de história bem geralzões. Esse é didático, do Cláudio Vicentino e do Jean Paulo Dorigo. Esse do Boris Fausto, clássico, História do Brasil. Vários livros didáticos que me ajudam a preparar a aula aqui. Aqui também. E estes aqui embaixo são da minha segunda faculdade. Pode ver que são todos da mesma editora, chamada Editora Intersaberes. A faculdade que eu fiz à distância de filosofia chama-se Uninter. E o material didático deles é todo em formatinho de livro. Então esses foram os livros que eu li para as matérias e esses também. Só que esses aqui são mais ligados à educação e estes aqui são mais ligados à filosofia. Eu vou chegar aqui mais perto para quem quiser ler os títulos, dar um print. Então aqui são mais livros ligados à educação, à filosofia, à sociologia. Vejam, metodologias ativas, discussões sobre currículo, teorias de aprendizagem e mais livros didáticos aqui embaixo para me ajudarem a preparar a aula. Então é isso que tem nesta estante, que é o armáriozinho. Agora vamos à estante branca deste quarto. Esta é a visão geral dela, e nela eu guardo, ó, essa caixa aqui é onde eu vou guardando os livros de book haul que eu tenho para mostrar para vocês no próximo mês. Então nessa estante, começando lá em cima, eu tenho a minha estátua do Dom Quixote, 2 caixinhas, uma plaquinha de que eu vou excomungar quem pegar algum livro dessa biblioteca e não devolver, ou danificar algum livro. Eu tenho 2 daqueles de colorir, Jardim Secreto e Oceano Perdido, mas faz tempo que eu não uso. Esta primeira prateleira aqui é de livros de literatura brasileira,
Tem também Gabriel Garcia Marques, e são alguns mais clássicos, entre aspas, tá? Vejam que tem vários enfeitinhos relacionados, tem os boizinhos aqui. Então aqui nós temos Ariano Suassuna, Romance da Pedra do Reino, José Lins do Rego, Ariano Suassuna, Raduan Nassar, Machado de Assis, Graciliano Ramos. Aqui Alejo Carpentier, vários do Gabriel Garcia Marques, em sequência. Jorge Amado, boizinho. E aí começam os meus Guimarães Rosa, que eu amo. Eu tenho na coleção da Nova Fronteira, acho que eu não tenho todos. Grande Sertão eu tenho também na versão da Companhia das Letras. E eu tenho alguns deles repetidos na versão antiga da Nova Fronteira. E esses aqui eu sou muito apegada, porque foram os que eu li na época da escola. E aqui em cima tem alguns que são de análise de João Guimarães Rosa. Aqui no finalzinho da fileira, Morte e Vida Severina, e um de cartas do João Cabral de Melo Neto, pela editora Casa da Palavra. E aqui embaixo, alguns quadrinhos. Os Sertões, A Terceira Margem do Rio, Grande Sertão Veredas e o Alto Sertão, são anotações. Então este é o primeiro nicho da estante branca. O segundo nicho tem o Horácio aqui estudando e uma corujinha que eu ganhei da minha melhor amiga, uma vez de presente de amigo secreto. E é o meu nicho de José Saramago, que é outro dos meus favoritos. Então nós temos aqui uma sequência, está em ordem alfabética. Talvez eu rearranje e coloque em ordem de publicação, que é como eu leio os livros do Saramago, eu vou lendo na ordem de publicação. E aqui tem alguns livros sobre o Saramago. Esse é entrevista, esses dois foram presentes do Dan. Aqui tem biografias, e este é o meu nicho de Saramago. Aqui mais embaixo são os livros de divulgação científica, que eu também amo, é uma área que eu gosto muito. Aqui em cima, Marcelo Gleiser e 10 teorias que emocionaram o mundo, que comoveram o mundo. Isso, que comoveram o mundo, da editora Unicamp. E aí começam os livros mais ligados à ciência. Alguns são até narrativos. Esse primeiro, Senhor D, tem vídeo aqui no canal sobre esse livro que eu amo. Ele é um dos meus favoritos. O Professor e o Louco é uma história real, mas é bem narrativo o livro também. Livros sobre o Atlântico, sobre o orientalismo. Este também do Marcelo Gleiser, Criação Imperfeita, que eu já comecei a ler, ele tá no plástico, mas é porque eu comprei uma edição física. Eu comecei a ler na versão digital e quis a edição física para eu poder rabiscar. E aí tem os Carl Sagans, que eu gosto muito, Carl Sagan, e depois o Oliver Sacks. Então a gente entra mais na parte de biologia para cá, vários do Oliver Sacks também. Aqui no finalzinho tem 2 livros do Siddhartha Ribeiro, este mais geral e este sobre os sonhos. 2 livros do Andrew Solomon, este aqui sobre suicídio e este aqui embaixo sobre depressão. E mais alguns livros ligados à psicanálise, a questões de depressão, de suicídio. Este também é muito bom, é o relato da mãe de um dos atiradores da tragédia de Columbine nos Estados Unidos. Ela escreveu esse livro e retoma tudo o que aconteceu, é muito, muito bom e muito forte. Também tem vídeo aqui no canal para quem quiser. E por fim, na estante branca, esta última prateleira, que também é de divulgação científica. Aqui a parte mais de física, astronomia, temos vários sobre esse assunto. Eu gosto muito deste, Os Reis do Sol, que é um livro que fala sobre astronomia de um ponto de vista histórico. Então é mais de história da ciência. Este também é muito bom, mas esse aqui é mais de consulta. Ele não é para ler de cabo a rabo de uma vez, sabe? Então aqui continua divulgação científica ligada à física, esse aqui. E aqui começa a biologia de novo. Lab Girl, foi presente do FID, Amigo Secreto. Alguns livros sobre Darwin, livro do Darwin, A Origem das Espécies,
livros que explicam Darwin, eu gosto muito, como vocês podem ver. Livro de ecologia, Sexta Extinção, e 4 livros do Richard Dawkins, Ciência na Alma, Deus um Delírio, que está no plástico, mas eu li, é que eu li a versão do meu pai, e eu queria um exemplar para mim, então eu comprei. O Gênio Egoísta e A Grande História da Evolução. Eu li todos esses, só não li o Ciência na Alma ainda. E é isto da estante branca. Agora vamos para a estante marronzinha, que eu rearranjei esses dias, então eu vou mostrar para vocês como ficou. Aqui na estante marrom, em cima, tem cacarecos, coisas que eu uso mais no dia a dia, de papelaria. E aqui, na primeira estante, na primeira prateleira da estante, alguns livros de mulheres, principalmente brasileiras, mais clássicas também, entre aspas. Então temos Lígia Fagundes Telles, bastantes, Clarice Lispector, esses dois aqui, Maria Valéria Rezende, que é autora contemporânea, mas eu já tô colocando ela nas clássicas, e Clarice tem que estar mais pra cá, esse daqui tá no lugarzinho errado. Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, Ruth Guimarães, que eu amei esse livro, e eu estou adquirindo outros dela. Eliana Alves Cruz, maravilhosa. Ana Paula Maia, mais 2 que são contemporâneas e que eu coloquei nas clássicas. Leila Guerriero e Selva Almada, que são 2 autoras argentinas. Toni Morrison, estes 2. E aqui em cima tem 2 da Maya Angelou. Então essa é a primeira prateleira, esta é a segunda. Então foi isso que eu mudei. Aqui também tinha outras mulheres, inclusive bem clássicas, Virginia Woolf, e eu acabei colocando na estante da sala, que eu já mostrei pra vocês, mas acabei não mostrando esses outros livros, enfim. Mas foram poucos que eu mudei daqui pra lá. E aqui eu tenho Alice Munro, Nobel de Literatura, Patti Smith, que é uma das minhas favoritas, Lucia Berling, esse livro maravilhoso, Natalia Ginzburg, O Papel de Parede Amarelo, da Charlotte Perkins Gilman, Anaïs Nin, e aqui estão os livros de literatura indígena que eu tenho, ou escritos por pessoas brancas sobre povos indígenas. Então tem Davi Copenau, Bruce Albert, A Queda do Céu, A Terra dos Mil Povos, Nós. Eu tenho um vídeo mostrando vários desses livros para vocês sobre literatura indígena, eu vou deixar linkado, tá? Tem aqui, vou aproximar para vocês conseguirem ver o título. Alguns livros infantis, Crônicas Indígenas para Rir e Refletir na Escola, Metade Cara, Metade Máscara, muito bom, da Eliane Potiguara. Este livro aqui da Márcia Cambeba, Ailton Krenak. E aqui são escritos por pessoas não indígenas, como eu falei. Não, esse é escrito por indígena. Literatura indígena brasileira contemporânea, e esses outros não. Então, nós temos O Primeiro Homem, alguns mitos dos povos indígenas brasileiros, escritos pela Beth Mindlin. 2 livros da editora Elefante, Do Corpo ao Pó e O Perecível e o Imperecível. Paletó e Eu, da Aparecida Vilaça. A maioria desses são escritos por antropólogos. A Sabedoria do Povo Aranã, e aqui um sobre arte indígena, que eu adquiri em uma festa do livro da USP. Então aqui ficam meus livros indígenas e algumas mulheres maravilhosas. E agora para a última prateleira da estantezinha marrom escura. Aqui em cima tem uma revista cult sobre feminismo decolonial. É a edição 262, se alguém quiser, se alguém se interessar. E aqui são livros sobre feminismo, sobre negritude, feminismo negro bastante, né? Mulheres, Mitos e Deusas. Esse do cantinho que tá mais escuro. Mulheres na Filosofia. Esse aqui eu vou até mudar de lugar, da Lélia Gonzalez, eu vou colocar aqui junto com os outros 2 da Lélia, ou sobre a Lélia. Reivindicação dos Direitos das Mulheres, da Mary Wollstonecraft. Arqueofeminismo, 2 da Rebecca Solnit. Aqui tem Feminismo e Política, Feminismo para os 99%. Eu, Empregada Doméstica, da Preta Rara, que vale muito a pena ler. Relatos de mulheres empregadas domésticas pelo Brasil e que sofrem muito preconceito, falta de ter o seu trabalho tratado como trabalho, enfim.
muita questão não só de classe, mas também de raça. É um livro excelente. O livro da Djamila, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Beatriz Nascimento, Os Dois da Lélia Gonzalez, que eu falei para vocês. Françoise Verger, Um Feminismo Decolonial. Aqui embaixo tem os dois da Simone de Beauvoir, O Segundo Sexo. Bell Hooks, Grada Quilomba, 4 da Angela Davis, que eu amo. Sueli Carneiro, livro maravilhoso, Escritos de uma Vida. Má Feminista, da Roxane Gay. 3 da Silvia Federici, que eu gosto muito, quero comprar o novo dela. E aqui a coleçãozinha Feminismos Plurais, que eu adoro. E por enquanto os meus favoritos, não li todos ainda, mas são do Silvio Almeida e o da Juliana Borges. E aqui no finalzinho tem o Breve História do Feminismo, da Carla Cristina Garcia. Então, esta é a última prateleira da estante marrom. E para finalizar, vou mostrar para vocês essa estante que fica lá em cima. Eu vou subir aqui na cama, espero não cair, porque ó, a cama termina ali e a estante continua. Se eu cair, vocês vão saber no vídeo. Lá em cima, eu vou mostrar no geral aqui e lá eu mostro específico. Lá em cima ficam livros, alguns livros infantis, até aqui mais ou menos. Aí tem os livros do Sherlock Holmes. Ali no cantinho esquerdo temos poesia e histórias em quadrinhos, que é tudo isso. No do meio tem um canto lá em cima para Harry Potter, que eu tenho muitos objetos de Harry Potter também, então coloquei lá em cima. Aqui muitos livros infantis e livros da minha infância. E aqui uma miscelânea, tem alguns de geografia, literatura, teoria literária, né, que eu quero dizer, meio que de psicanálise, sociologia. Vamos lá, vou mostrar tudinho. E lá em cima aqueles da coleção da Globo Livros, bem gerais. Começando com estes aqui, bem em cima. Meu Deus, tomara que eu não caia. Maresi, os 12 livros do Lemony Snicket, Desventuras em Série, que eu gosto muito. Nevermore, os 2 que já foram lançados. Coração de Tinta, os 3. O primeiro da trilogia Fronteiras do Universo. Eu ia dar esse livro, mas ele é tão emocionalmente afetivo pra mim, eu deixei ele aqui. Eu tinha os 3, eu vou ficar só com o primeiro, por causa da memória afetiva mesmo. E aí temos a coleção do Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, que eu gosto muito. Essa coleção da editora Zahar. Aí aqui são alguns álbuns de fotos antigas, anotações antigas. E como eu falei, os 3 livros da Globo Livros, que dão uma visão panorâmica sobre filosofia, política e religiões. Esse nicho aqui vai ficar meio de ladinho, como eu falei, a cama termina, eu não tenho como pisar mais pra lá. Mas aqui nós temos alguns livros de poesia mais... Espero que com o zoom vocês consigam dar uma olhadinha. São alguns livros menorzinhos. Aqui embaixo, Fernando Pessoa, Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, Carlos de Assunção, Derek Walcott, que eu quero ler, Wisława Szymborska. E aí começam os quadrinhos, que são maiores, né? Cavaleiro das Trevas, tem esses do Coringa, eu não vou tirar do lugar, senão despenca tudo aqui. Angola Janga e Cumbe, os quadrinhos do Marcelo de Salete, que eu gosto muito. Aqui embaixo, meu Charlie Brown, alguns da coleção Graphic MSP, que reinterpretam personagens clássicos dos quadrinhos do Maurício de Souza. Minha favorita até hoje é a Louco Fuga, mas eu não tenho acompanhado os novos. Então, daquela leva antiga, eu gosto muito do Louco Fuga, eu gosto muito do Piteco Ingá também. Aqui em cima, um pouco de Charlie Brown, Snoopy, Golias, Maitena, alguns livros que eu ganhei de presente, eu ainda não li, meu Deus, que vergonha. Esses 2 eu ganhei do Giovanni, esse Pretérito Mais que Perfeito eu ganhei do Dan, O Golpe de 64, já li. E aqui nós temos Os Donos da Terra, sobre povos indígenas, agora eu não me lembro qual, mas ó, povos indígenas que combatem grandes corporações, que invadem suas terras, etc. Day Tripper, que eu preciso ler. Mouse, Fun Home, meu Deus, é uma das minhas favoritas. Outro da Alison Bechdel,
Rosa Vermelha, uma biografia em quadrinhos da Rosa Luxemburgo. André Dahmer, que eu gosto muito, tem 3. Laerte, Modelo Vivo e Histórias Repentinas. Angeli, Reportagens, Bonnie, Nimona e A Origem do Mundo. Então este é o primeiro nicho. O segundo nicho, como eu falei, tem Harry Potter. Então, 7 livros. Esses 2 que são complementares, os contos de Beedle Bardo, o mundo mágico de Harry Potter. Isso aqui, gente, olha só. É sangue de unicórnio que um aluno fez pra mim uma vez. Muito bonitinho, né? Edwiges, meu ticket pra plataforma 9 3/4. E aqui embaixo, como eu falei, os livros infantis. Tem... Esse daqui não é infantil, né? É o Cordel. É porque eu coloquei junto com as Mulheres Extraordinárias, junto com Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Estes 3 livros aqui da editora Biruta, que são contos de fada para pensar sobre ética, justiça, muito bons. Esses 2 livros que eu ganhei do Menchique, meu grande amigo, são clássicos da literatura infantil lá nos Estados Unidos, do E.B. White. Tem um do Roald Dahl, The Witches, As Bruxas, Casa das Estrelas. Aqui embaixo, ó, o livro de ciências mais explosivo do universo e o livro dos maiores exploradores de todos os tempos. Esses são livros de ciência para crianças, explicam algumas coisas sobre esses temas. Tem outros também, tem do corpo humano, tem do universo, eu quero todos. Aí aqui eu tenho o Pinóquio, da Kozak. Esses 4 que são livros, é o box de aventura da LPM Pocket. Um baldinho com lápis de cor, como eu mostrei pra vocês, eu tenho os livros de colorir, né? Contos de fadas, dos Green, do Charles Perrault. Silêncio, que é um livro que fala sobre morte. Trash, que é um livro de aventura. Esse daqui é um pouco mais infanto-juvenil, mas eu gostei bastante. E aí vem os livros da minha infância. Giselle Dalla Porta Nicoleles. Poliana, que foi minha avó que deu, eu nunca li, mas minha avó gostava muito desse livro. Ziraldo, uma professora muito maluquinha. Alice no País dos Enigmas, que eu amava. Gente, são enigmas de lógica. É sensacional. Ambientado ali no País das Maravilhas. E aí eu coloquei aqui junto esse que eu adquiri depois, As Aventuras Científicas de Sherlock Holmes, que eu acho que tem a mesma pegada aqui deste. Esse era um dos meus favoritos na infância, 7 Desafios para Ser Rei, do Ian Terlow. Este também acho incrível, Por Onde Você Andou, Robert, do Hans Magnus Enzensberger. E aqui também O Diabo dos Números. Esse fala sobre matemática e este fala sobre história. O menino volta no tempo, é muito legal. Aqui A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira, que não foi na edição que eu li primeiro, mas eu não tinha, então eu comprei essa nova. Esse que tá ensacolado é um livro antigaço, que era da minha avó também, e é o da Agatha Christie, O Caso dos 10 Negrinhos, que agora é o E Não Sobrou Nenhum. Aqui o livro do Humberto, do canal Primeira Prateleira, Morcegos, Pernilongos, Pulgas e Outros Sugadores de Sangue. E esse aqui é a Ilíada, contada por Ruth Rocha. E aqui embaixo, para fechar essa parte da estante, Lampião e Lancelote, do Fernando Vilela, um livro lindo, lindo. E para finalizar essa parte, esse nicho, que é um nicho miscelânea, como eu falei para vocês. Então aqui nós temos alguns sobre teoria literária e sobre a história do livro. Aqui no cantinho, livros de geografia, até esse aqui, A Maré Humana, é sobre migrações humanas. Livro do Alfredo Bozzi, História Concisa da Literatura Brasileira, aqui mais teoria literária. Aqui o livro do Roberto Schwartz, As Ideias Fora do Lugar. Mais livros sobre literatura. E aqui eu coloquei, ó, 2 de tango, que não tem nada a ver, mas eu não tinha, assim, aqui tinha mais espaço, eu coloquei eles aqui. 50 ideias que você precisa conhecer. Aí eu tenho de economia, de história do mundo e de filosofia. De filosofia é legalzinho, viu? Eu não li os outros ainda, mas o de filosofia é legal. Claro que é bem introdutório, né? Aí aqui tem alguns que são reflexões, eles são meio filosóficos. O Direito à Preguiça, Elogio à Preguiça, Como as Democracias Morrem, aqui tem mais a ver com história e política, né? Dominação e Resistência, A Mente Naufragada, que eu ganhei de presente também. Aqui embaixo, O Império do Efêmero, do Lipovetsky, e alguns livros de psicanálise, como eu falei, analisando mitos gregos
e os arquétipos, né? E aqui tem alguns de sociologia, então eu tenho esses dois do Marcel Mauss, o Conceitos Essenciais da Sociologia, Essencial da Sociologia, da Penguin e Companhia, A Banalidade da Corrupção, Sociologia do Trabalho, esses da Boitempo, que falam sobre coisas bem atuais, Cidades Rebeldes, Bala Perdida e O Ódio como Política, que é bom, muito bom. Três livros do Bauman, Amor Líquido, Cegueira Moral, Para que Serve a Sociologia, Saídas de Emergência e o Suicídio no Ocidente e no Oriente. E aqui embaixo, Uma Sociologia da Vida Cotidiana, A Inconstância da Alma Selvagem, do Eduardo Viveiro de Castro, mais um do Marcel Mauss, Sociologia e Antropologia, e O Efeito Etnográfico, da Marilyn Strathern. E é isso, é tudo isso que tem aqui na estante amarelinha para vocês. Então é isso, pessoal, finalizamos a nossa tour pelas minhas estantes. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa um comentário para eu saber se você curtiu ou não. Eu tentei fazer de um jeito um pouco menos cansativo do que mostrar livro por livro. Espero que tenha dado certo. Então, por favor, não se esqueça de deixar um joinha para mim, o comentário, como eu falei, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. E se você ficou interessado em algum livro e quiser adquirir pela Amazon, por favor, use o meu link que fica aí no box de descrição. Ele funciona não só para livros, mas para qualquer produto que você comprar pela Amazon, serviços também. E usando esse link você me ajuda bastante. Uma pequena porcentagem da venda vem para mim e você não paga nada mais por isso. Você paga o preço que a Amazon coloca sempre, tá bem? Obrigada a vocês pela companhia, um beijo e até os próximos vídeos.